Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Depois de um tempão sem gravar, é, por muitas razões. Mas aqui estamos, não abri mão deste canal. E hoje vamos falar sobre um tema que foi minha dúvida por muito tempo, talvez seja a dúvida de quase todo mundo que esteja assistindo, que é por que nós não vemos mais tantos milagres assim, ou não vemos mais, né? Por que nós não vemos mais milagres igual acontecia na época de Jesus Cristo, que Jesus Cristo estava vivo em carne e osso nessa terra? Por que nós não vemos mais? Esse é o tema do vídeo de hoje e peço que, se fizer sentido para você, peço que depois, no final do vídeo, você deixe seu like, compartilhe, beleza? Se inscreva no canal, para que o vídeo se espalhe para mais gente, etc, etc, etc. Muito bem. Eu não vou ter a pretensão de responder essa pergunta por todos os vieses que essa resposta pode ter, mas eu quero trabalhar hoje com o Evangelho de João, tudo bem? Então, se você tem Bíblia, por favor, abra em João capítulo 2, por favor. Algumas coisas acontecem, evidentemente, antes de chegarmos no trecho que eu vou ler, mas em João capítulo 2 está registrado o primeiro milagre, ou o primeiro sinal, que Jesus fez aqui neste livro. Não sei se foi o primeiro milagre que ele fez na vida dele, não sei. Mas é o primeiro que está escrito aqui, tudo bem? No capítulo 2, o autor vai dizer que Jesus, em algum momento, em uma cerimônia, transformou água em vinho. E lá no versículo 11, João 2, versículo 11, eu vou ler na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, o autor diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, aqui, Jesus já tem alguns discípulos, ou tem algumas pessoas que o seguem que viriam depois a ser discípulos dele, não sei, alguma dessas duas coisas. E esses discípulos creram nele. E é claro que Jesus já tinha dito algumas coisas antes, mas esse foi o primeiro sinal que Jesus realizou, como o texto acabou de nos dizer, dizendo que Jesus principiou assim os seus sinais. E eu quero chamar a atenção para o termo que está escrito aqui, porque aqui não está escrito milagre. Isso é muito importante. Aqui não está escrito milagre. Aqui está escrito sinais. Jesus principiou assim os seus sinais. Eu não sei qual versão você está utilizando, se você está lendo a Bíblia em outra versão. Mas se a sua Bíblia tem uma palavra diferente de sinais, especialmente se tiver a palavra milagre, está errado. Beleza? O termo grego aqui é semeion, ou alguma variante do tipo, que significa de fato sinal. Quando eu digo alguma variante do tipo em grego, é porque a língua grega muitas vezes apresenta palavras semelhantes ou com uma mesma raiz que tem terminações diferentes. Então, se a palavra vai ser utilizada como substantivo, adjetivo, advérbio, ela pode terminar de uma forma diferente. Mas a raiz é a mesma. Então, o termo aqui, se eu não me engano, é semeion. Esse termo, inclusive, dá origem à palavra semiologia, que na área médica é o estudo dos sinais das doenças. E na mesma forma como acontece com as doenças, onde os sinais apontam para uma doença, aqui nesse texto, esse termo em grego, semeion, tem a mesma semântica, ok? Então, não dá para a gente ler esse texto aqui no grego, encontrar esse termo semeion e ignorar que o significado dele é algo que aponta para outra coisa, ok? Então, quando as pessoas viam sinais, na época em que esses eventos aconteceram, óbvio que eles chamavam a atenção. Alguém transformar água em vinho, alguém curar uma pessoa com lepra, isso chama muita atenção. Mas, além de chamar a atenção, também fazia com que todo mundo pensasse para que isso está apontando, ok? Então, era um sinal que apontava para alguma coisa. E uma evidência do que eu estou falando é no capítulo 3.
Se você abrir aí o capítulo 3 de João, eu vou ler do versículo 1 ao 2. Só esses primeiros 2 versículos, ok? Na minha Bíblia diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, a fala que Nicodemos emite aqui no versículo 2 mostra que os sinais eram vistos e as pessoas que viam esses sinais tentavam interpretar. O que esse sinal aponta? Então, Nicodemos concluiu: Jesus é um rabi, é mestre vindo de Deus. É claro que os cristãos acreditam que não é só isso, beleza? E não vou entrar nesse mérito agora. Inclusive, esse trecho de Nicodemos, o diálogo que ele tem com Cristo, é muito interessante. Se possível, eu vou fazer a exegese desse trecho um dia, tá? Mas hoje não. E, bom, acho que por hora eu consegui passar essa ideia de que o sinal não tem fim em si mesmo. Ele aponta para alguma coisa. E Nicodemos entendeu que esses sinais apontavam para o fato de Jesus ser um mestre. Vamos ver o que o autor do Evangelho de João diz sobre isso. Então, abra por favor a sua Bíblia. Abra por favor a tua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 30. João capítulo 20, versículo 30. Vamos ler o 30 e o 31, ok? Abre aí. Isso já passou uma história inteira do livro, beleza? A gente saiu do capítulo 2 e foi pro capítulo 20. Então a gente pulou muitos acontecimentos. Vamos só ver o que o autor vai falar sobre os sinais. João capítulo 20, versículo 30 diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esses 2 versículos trazem muitas informações importantes. Especialmente, elucidar para nós o que os sinais significavam. Por que eles apontavam? Então, se semeion é um termo que significa algo que aponta para outra coisa, então aqueles milagres que Jesus realizava eram um sinal que apontava para o quê? Versículo 31. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E, uma vez crendo nele, tenhais vida em seu nome. Então, a primeira coisa que eu acho que é prudente a gente ter em mente é que os milagres e os sinais que Jesus realizava não eram um fim em si mesmo. Eles apontavam para alguma outra coisa. E o autor do livro de João fez o favor de nos deixar claro que coisa era essa. Todos esses sinais, em conjunto com os discursos, em conjunto com as escrituras e como elas apontavam para Cristo, tinham o objetivo de mostrar que ele era o Messias. Ele era o Cristo. E agora, uma vez que a gente entendeu o propósito desses milagres, desses sinais, a pergunta que se faz imperativa agora, no caso que vocês podem fazer para mim, é: ok, então por que nós não vemos mais esses milagres hoje em dia? E aí eu poderia dar muitas respostas. Eu poderia dar uma resposta minha e dizer: bom, é porque Jesus não está mais aqui em carne e osso, então não faz mais sentido e tal. E aí poderiam ter outros argumentos, né? Mas a igreja continua, então a igreja poderia continuar realizando os milagres que Jesus realizava para que o mundo cresça em seu nome e tal, ok. Ou eu poderia dizer: nós não vemos mais milagres porque agora Deus não age mais assim e tal. Existe uma miríade de respostas que eu poderia dar, mas eu vou chamar a atenção para o próprio texto que a gente acabou de ler e ver se a gente consegue desenvolver uma ideia que está aqui. Vamos ler de novo João capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Repare, o texto disse
que estes sinais, que são relatados ao longo do livro, foram escritos para que os interlocutores, que originalmente não éramos nós, né, eram os leitores da época, para que os interlocutores crescem. Os sinais foram escritos para que os interlocutores crescem que Jesus é o Cristo. Na época em que Jesus estava aqui, os sinais e os milagres foram operados, foram realizados. Depois disso, eles foram escritos para que se crescem no seu nome. E esse texto chegou para nós hoje. Embora nós não sejamos os leitores originais, ele chegou para nós hoje. Então, vamos parafrasear aqui. Os sinais foram escritos para que nós creiamos. E por que nós não vemos mais milagres hoje? Bom, eu não sei explicar exatamente o porquê. Não sei dar todas as explicações necessárias. Mas o fato é, temos o texto. Os sinais foram escritos para que nós crescêssemos. Nós temos o texto. E os milagres foram realizados para que as pessoas da época crescem. O texto foi escrito para que nós crescêssemos. Beleza? Não precisamos de milagres. Temos o texto. Ok? O vídeo não está tão grande. Espero que tenham curtido. Tentarei fazer mais vídeos aqui para frente. Eu sempre falo isso e eu nunca cumpro. Mas creio que alguns ajustes da rotina sejam suficientes para que eu consiga cumprir o que eu prometo. Beleza? Espero que tenha gostado. Se você já viu algum milagre, excelente, ótimo. Não estou dizendo que não acontecem. Eu nunca vi nenhum. Não sei se vou ver. E sinceramente, não faz diferença para mim. Não faz diferença. Glória a Deus por isso. Um abraço.